Hoje a gente começa a nossa terceira aula, um assunto super bacana hoje, bacana e extremamente importante, tá? Hoje nós vamos aprender a repetir determinados comandos, tá? Então, igual eu falei no final da aula passada, imagine que você queira escrever 1000 números na tela, né? Você não vai dar 1000 comandos, né? O comando de escrever um número é um só vai fazer ele repetir 1000 vezes, né? Isso a gente vai aprender hoje. E assim, tem muitas aplicações aí no mundo real onde utiliza-se o que a gente chama de estruturas de repetição. Então, tem vários tipos de comandos para fazer com que um bloco se repita uma ou mais vezes. Mas antes disso daí, como é habitual nosso, né? No final da aula passada, a gente apresentou, propôs para vocês alguns desafios. Um dos desafios era esse aqui, por exemplo, que era para pedir para o seu amigo, né, ou seu usuário, a gente chama de usuário, né, até uma brincadeira que fala que só analista de sistema e traficante tem usuário, depois todo mundo tem cliente, né? Então, para a gente é usuário. Peça para o seu usuário, seu amigo, informar a altura e seu sexo, sendo que a gente vai considerar N para masculino ou F para feminino, e nós vamos construir um algoritmo que calcule o seu peso ideal. A gente sabe que essa fórmula não é para ser levada aí a sério, né? É só uma aproximação, então ninguém precisa ficar preocupado, né? Utilizando as seguintes fórmulas, né? Para homens, 72,7 vezes a altura menos 58. Para mulheres, 62,1 vezes A menos 44,7. Alguém fez? Alguém gostaria de compartilhar o código para a gente rodar aí? Se não, eu faço aqui também, sem problemas nenhum, vocês vão acompanhando. Vamos lá, deixa eu olhar no chat aqui. Então eu vou fazendo aqui, que aí eu tenho a oportunidade de ir explicando conforme eu vou escrevendo os comandos. Depois, se caso alguém quiser que eu rode, execute o código de vocês, a gente executa também, porque a gente sabe que na questão de algoritmos, né, pessoal, cada analista, cada desenvolvedor escreve de um jeito, tem uma fórmula só para chegar no resultado, aí que está a graça da programação, na minha opinião. Então, se caso vocês escreveram alguma coisa diferente, mas chegaram no mesmo resultado, fiquem à vontade para compartilhar. Eu vou abrir lá o nosso emulador, né? O endereço está aqui. Eu vou colocar aqui no chat para vocês aí, para ficar mais fácil para vocês abrirem também, se vocês quiserem acompanhar só assistindo ou escrevendo o código também. Primeiro eu preciso identificar quais que são as minhas entradas, né, pessoal? A minha entrada aqui, ó, é a altura e o sexo, tá? Sendo que é M para masculino ou F para feminino, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Para a entrada, a gente executa o comando input de entrada, ou seja, o usuário vai informar uma entrada, ok? Essa entrada a gente guarda em uma variável. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável, opa, aqui não, né? Aqui embaixo. Eu vou criar uma variável chamada sexo, tá? Que vai ser igual a input, e aí eu vou colocar aqui uma frase que vai ser apresentada para o usuário para ele saber o que ele tem que informar. Então eu vou colocar assim, qual é seu sexo? Né? Então isso ficou guardado dentro da variável sexo. Ó. Então a pessoa pode escrever M, né? Pode escrever F, só que ela também pode escrever qualquer outra coisa, por exemplo, Z. E o programa ele vai aceitar, né? A gente tem, então, que talvez fazer uma validação aí para exibir, por exemplo, sexo inválido, se o usuário digitar alguma coisa diferente de S, de F ou de M, ok? Então, por exemplo, eu vou fazer um if aqui, lembra que a gente aprendeu na aula passada? Então, eu vou colocar assim, ó, se o sexo for igual, dois iguais para comparar, ok? For igual a M, e aí eu coloco entre aspas, né, porque é uma string que eu quero comparar, ou ainda o sexo for igual, vamos colocar aqui diferente, vamos colocar aqui, se for diferente, deixa eu pôr igual aqui mesmo, se for igual a masculino ou o sexo for igual, opa, fechou minha aba aqui, deixa eu recarregar, só acho que não tinha escrito muita coisa, né, sexo é igual a input de qual sexo. E aí eu vou fazer assim, ó, se o sexo for igual a masculino ou o sexo for igual a feminino, então aí eu vou fazer um cálculo, 2 pontos, e aqui a gente vai começar a colocar o nosso cálculo. Né? Então vamos lá.
Se o sexo, então, for um desses dois, a gente faz a conta. Se não, nós vamos exibir uma mensagem de erro. Mas essa exibição da mensagem de erro a gente vai fazer só depois. Agora, tudo bem, eu sei que a pessoa digitou um sexo válido, mas eu tenho que saber se é masculino ou feminino para eu aplicar a fórmula correspondente. Tudo bem? Então, deixa eu só lembrar da fórmula aqui. Vou copiar a fórmula se for homem. Então, vamos lá. Se o sexo for igual a masculino, então, o que eu vou fazer? Peso ideal é igual a 72,7 vezes a altura menos 58. Tá? Só que ainda eu não tenho a altura. Tá? Então, eu tenho que perguntar qual que é a altura. Só que eu vou perguntar a altura somente se a pessoa informou um sexo válido. Porque se ela digitou um sexo inválido, depois a gente vai mostrar direto uma mensagem para ele, sexo inválido. E nem pergunta qual que é a altura. Então, vou perguntar aqui, ó, se o sexo for válido, antes de eu fazer a conta, eu pergunto qual que é a altura, armazenando numa variável que eu vou chamar de A aqui. Ou, se vocês preferirem, a altura. Tá? Então, aqui, ó, a altura é igual a input de qual sua altura. Só que a altura que a gente vai armazenar, né, é na forma de um número real. Então, a pessoa pode falar assim, ó, eu tenho 1,80, por exemplo, né? 1,8. Então, a gente tem que armazenar isso, inclusive, as casas decimais, né? Então, esse retorno que está sendo feito aqui, que é uma string, é uma palavra, a gente vai converter ele para float, né? Números de ponto flutuante, ou seja, números que têm casas decimais. E eu guardei aqui na altura. Se o sexo for igual a m, então eu estou imprimindo aqui, estou calculando o peso ideal, né? Aí eu posso fazer assim, para a gente ter os exemplos todos, né? Se não, se esse sexo não for masculino, então ele só pode ser feminino, porque se entrou aqui dentro, né? É um sexo válido. Então, se não é masculino, só pode ser feminino. Aí eu calculo o peso ideal, então, para as mulheres, vai ser igual a, vou copiar aqui, 62,1 vezes a altura menos 44,7. E aí, uma vez que eu calculei esse peso ideal, eu poderia imprimir, né? Então, eu poderia fazer assim, ó, print, seu peso ideal. E aí eu colocaria vírgula, peso ideal. Aqui. E aí eu teria que repetir esse código aqui também. Né? Então, se é masculino, eu calculo o peso ideal e imprimo. Se é feminino, eu calculo o peso ideal e imprimo. Tá vendo que essas duas linhas aqui são exatamente iguais? Então, não preciso ter isso aqui nos dois lugares, tá? Calcula, vou apagar aqui. Calcula o peso ideal e depois, independente se é masculino ou feminino, imprime. Então, a gente tem que respeitar a indentação aqui, ó. Né? Isso aqui vai ser executado só se for masculino, tá vendo? Está um pouquinho para dentro aqui, né? 4 caracteres para dentro. Isso aqui vai ser executado só se for feminino, ou seja, se não for igual ao masculino. Tá? Aí depois eu volto à indentação e isso aqui vai ser executado quando ele terminar esse if, independente se ele entrar no então ou se ele entrar aqui, depois ele vai imprimir isso daqui. Ok? Só que se a pessoa não digitou um sexo igual a M ou um sexo igual a F, a gente vai, por exemplo, exibir para o usuário, por exemplo, sexo inválido. Ok? Então, eu poderia colocar aqui else print sexo inválido, sem um acento aí. Né? Esse else aqui, pessoal, é desse if daqui de cima. Ó. Ele vai verificar, o sexo é igual a masculino ou feminino? Não, não é. Ele pula tudo isso daqui e vem direto para cá. E exibe sexo inválido. Okay? Mas se a pessoa digitar o sexo masculino, M ou F, aí ele vai entrar aqui. E vai pedir para a pessoa digitar a altura. E se for masculino, ele vai calcular o peso ideal seguinte essa forma. Se não, ele vai calcular o peso ideal segundo essa forma. Depois, independente se for homem ou mulher, ele exibe isso daqui. Que o peso ideal é igual ao que foi calculado aqui. Vamos testar? Deixa eu copiar isso daqui, né?
Vou mandar executar e o primeiro teste que eu vou fazer, eu vou colocar um sexo inválido. Por exemplo, o A. Ó, dei um enter, ó que legal. Ele nem me pergunta o sexo, porque já é inválido. Porque senão, qual que é o seu sexo? A. Aí qual que é a sua altura? A pessoa digita a altura. Aí que você vai exibir que o sexo é inválido? Não, já dá o erro logo de cara, né? Nem precisa perguntar a altura para ela. Porém, se eu digitar, por exemplo, que o sexo é igual a masculino e a pessoa tiver 1,80, por exemplo, né, o peso ideal dela seria em torno de 72 quilos e 800 gramas, né? Vamos fazer esse mesmo teste com uma mulher. Então, se for uma mulher, vamos simular aqui com o mesmo 1,8, tá? O peso ideal já seria em torno de 67 quilos. Ok? Ficou alguma dúvida aí? Então aqui ó, a gente revisou a parte de estruturas de decisão que a gente aprendeu na outra aula, inclusive utilizando-se o else, que é quando ele executa um comando quando a condição que a gente fez for falso, né? Por exemplo, aqui, né? Se a condição for verdadeira, ele entra aqui. Se não, se a condição não for verdadeira, ele entra aqui. É assim que funciona. Ficou claro, pessoal? Dúvidas? Alguém quer compartilhar algum código aí? Vamos lá. Opa, Thiago. O Thiago fez uma pergunta super válida, pessoal. O que ele está falando é que se a gente digitar, né? Vou tirar aqui o que eu fiz, né? Ele falou assim, ó, se eu digitar masculino M minúsculo ou F minúsculo, né? O programa fala que o sexo é inválido. Por exemplo, aqui M, sexo inválido, né? O que acontece é que o Python ele é uma linguagem que a gente chama de case sensitive. O que é isso? É uma linguagem que faz distinção entre maiúsculo e minúsculo, tá? Por exemplo, C é assim, C++ é assim, Java é assim. Tem linguagens que não é. Por exemplo, Pascal não faz distinção de maiúsculo e minúsculo. Então, o que ele está comparando aqui? Se o que o usuário informou é M maiúsculo ou F maiúsculo. Portanto, se eu digitar M minúsculo, ele vai falar que o sexo é inválido. Eu tenho algumas alternativas, tá? Como são só dois valores para eu testar, uma das alternativas seria eu comparar se o sexo for igual a M minúsculo, ou for igual a M maiúsculo, ou for igual a F maiúsculo, ou for igual a F minúsculo. Tudo bem? Aqui tem mais um igual. Então, dessa forma aqui, ele vai comparar se é maiúsculo ou minúsculo. E vai funcionar, isso pelo menos espero, né? Sexo feminino, ó, ele já perguntou qual que é a altura. Ok? Só que se eu tivesse, por exemplo, 10 condições para comparar aqui, né? Aí, dobrando, ficaria 20. Tá? Então, uma outra forma seria a gente só comparar com os valores em maiúsculo, e aí você pede para o usuário informar o sexo. E aí você converte esse sexo para maiúsculo, ou seja, se o usuário digitou uma letra em maiúsculo, né, já vai ficar convertido, já vai ficar em maiúsculo mesmo. Se ele digitou em minúsculo, a gente converte para maiúsculo, e aí depois você pode fazer a comparação só comparando com o maiúsculo. Seria uma outra forma de se fazer. Mas aqui, do jeito que está, a gente já resolve isso daí. Beleza, Thiago? Valeu. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer compartilhar código? Colocar aí. Não, não, não. Se não, a gente começa a aula de hoje. Então, beleza. Vou fechar aqui a nossa aula 2. Vamos para a aula 3. Valeu, Érica. Então, conforme a gente falou, né, eu vou começar a agenda da aula, mas, assim, vocês, por favor, coloquem aí no chat, né, feedback, se foi difícil, se não foi, como é que tá, né? E, claro, sempre perguntem no chat, no caso de alguma dúvida, coloquem o código que vocês escreveram, né, ou a dúvida que vocês têm, para ficar simples para a gente responder isso daí para vocês. Tá? Foi difícil, rapidinho, para vocês responderem. Foi muito difícil aí, os exercícios, conseguiram fazer ou não?
mais ou menos. Thiago não conseguiu, não deu tempo, Thiago. Corrida, né, cara? Beleza, mas contem com a gente aí, tá? Nas dificuldades para a resolução dos exercícios. Pessoal, então a agenda de hoje, eu já adiantei isso no comecinho da aula, nós vamos aprender sobre estruturas de repetição, tá? E depois nós vamos aprender sobre contadores, operações de incremento e decremento e acumuladores. Mas antes de eu falar de contadores e acumuladores, ficaria um pouco abstrato se a gente não entender pelo menos o conceito de estruturas de repetição. Por isso que eu vou falar sobre isso daqui primeiro, depois eu entro na parte de contadores. Né? Aqui tem uma figura bem bacana do Bart aí, né? Falando que vai aprender a codificar, ele promete. Porque se ele soubesse codificar, né, isso daqui tudo viraria 3 linhas. Né? Então imagine se o professor mandar ele escrever isso daqui 100 vezes. Né? Aí a pessoa que sabe codificar, com 3 linhas ela resolve o problema. Né? Tomara que o professor saiba, né, codificar, senão também o professor não vai aceitar esse tipo de resposta. Então, uma estrutura de repetição, pessoal, a definição é que ela executa um comando ou um bloco de comandos várias vezes ou uma vez, né, até que uma determinada condição se satisfaça. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira escrever 1000 vezes aquilo ali que o Bart está falando, né? Seria algo que falado, no português falado, seria mais ou menos assim, ó. Enquanto eu não cheguei no número 1000, tá? Escrevo, eu vou prometer codificar, eu prometo, tá? E aí você vai contando cada vez que você escreveu, até chegar no número 1000. Se ficar difícil para vocês entenderem, vamos tentar prestar atenção aqui, ó, na parte onde a gente representa um algoritmo através de um fluxograma, ok? O fluxograma é uma forma também de representar um algoritmo através de fluxos, né? Através de setas. Tá? Um fluxograma sempre tem um início e um fim. Sempre um início só e um fim só. Ok? E aqui o que ele está falando? Ó, ele está criando uma variável chamada j, que armazena, por exemplo, o valor menos 5 nessa variável. Ok? Então, é como se eu tivesse lá uma variável j com o valor menos 5. E aí ele vem para cá. Isso aqui está representando uma estrutura de decisão, um if, uma pergunta. Uma pergunta, então, ela é representada por um losango, né? E ela tem uma entrada e sempre 2 saídas, ó. Sempre 2 saídas. Uma entrada, sempre 2 saídas. Sendo que essas 2 saídas é sempre uma para caso a resposta seja verdadeira, uma para caso a resposta seja falso. Né? Porque essa pergunta aqui tem que ser booleana, ou seja, né? Só tenho como possíveis respostas verdadeiro ou falso. O que está falando? J é menor ou igual a zero? Pô, se meu J é menos 5, J é menor ou igual a zero? Né? É verdade, é menor ou igual a zero. É menos 5, então ele vai imprimir J. E aí ele vai vir para cá e vai fazer assim, ó, J é igual a J mais 1. Então se J era igual a menos 5, J passou a valer menos 4. E aí ele volta para cá e está perguntando, ó, J é menor ou igual a zero? Se J é menos 4, é verdade. Então ele imprime menos 4. Executa isso daqui. J é igual a J mais 1. Se J valia menos 4, J passou a valer menos 3. Veio aqui, J é menor ou igual a zero? É. Então imprime menos 3. E aí vai, até na hora que J chega igual a 1. Na hora que J for igual a 1, ele vai perguntar, J é menor ou igual a zero? Não, não é. Então ele para. Então isso daqui é uma representação de um programa que vai imprimir, né, uma sequência de números enquanto esse número não for positivo. Então vamos supor que aqui fosse menos 1000. Ele ia imprimir menos 1000, menos 999, menos 998, menos 997, até menos 1, até 0. Na hora que ele chega a 1, ele para. Se fosse menos 1 milhão, né, o algoritmo seria exatamente isso daqui, ou seja, não muda. Se fosse 1 bilhão, seria exatamente isso daqui, não muda. Minha lógica não muda independente do valor. Ele ia funcionar. Tá? Então, aqui, ó, algumas definições. Deixa eu ver se alguém chamou aqui. Ah, tá. Algumas definições aqui, então, pessoal, nós chamamos de
iteração, tá? Cada passo, cada volta que a gente executa. Então, nesse caso aqui, ó, vamos voltar aqui. Cada vez que a gente faz uma volta no nosso programa, estou voltando, né? Ó, se eu passei por aqui, notem que eu estou voltando a um ponto anterior do algoritmo, a um ponto que eu já tinha passado. Estou voltando a um ponto anterior. Sempre que eu faço uma volta dessa daqui, a gente fala que a gente fez um loop. Tudo bem? E aí depois contadores são variáveis que têm por objetivo controlar o número de iterações realizadas. A gente já vai ver o contador na prática, vai ficar mais fácil para a gente entender. Tá? Como que a gente escreve isso no Python, em programação? Uma das formas da gente escrever isso é através do comando while, né? Que traduzindo aí seria enquanto. Enquanto uma determinada condição for verdadeira, ele vai executar um comando ou um bloco de comandos. Pessoal, exatamente igual no if, que a gente aprendeu na aula passada. Lembra lá no if? Só que no if, o que acontecia? Se uma condição fosse verdadeira, ele executava um comando ou um bloco de comandos. Só que ele executava aquilo uma vez só. É igual aqui, né? Ó, se isso for verdadeiro, ele executa isso aqui. Só que ele executa uma vez só. É a mesma coisa aqui. Só que a gente troca o if pelo while, né? E isso aqui ele vai repetir enquanto isso aqui for verdadeiro. Né? Vamos ver isso na prática. Uma pergunta aqui. Tá. Vamos ver isso na prática. A gente vai fazer um algoritmo, então, que vai imprimir na tela os números de 1 a 1000, ou de 1 a 100. Ok? Abram, então, um emulador aí, que vocês vão programando comigo. O que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar aqui e vou criar uma variável chamada i, que vai ser igual a 0. Vai começar de 0. Aí, a gente, na verdade, ela vai começar de 1. E a gente vai imprimir ela até 100. Então, começa de 1. Tá? Porque vocês vão ver que a variável i vai representar o que a gente chama de contador. Né? Eu posso chamar de contador, sem problema. O nome da variável é o que eu quiser. Né? Mas parece tem uma convenção aí, então vocês vão procurar bastante algoritmos na internet, e vocês vão ver bastante contadores representados pela letra I, tá? De iterator, né? Aquela variável responsável por controlar o número de passos, o número de loops, o número de voltas que eu vou dar. Nesse caso, eu quero dar 100 voltas, por exemplo, para imprimir do número 1 até o 100. Né? Então, se eu não usasse estruturas de repetição, o que eu teria que fazer? Print, por exemplo, 1, print, 2, 1, print, 2, print, 3, né? E por aí vai até o 100. Então, eu teria que escrever aqui, não tem int. Teria que escrever, então, essa 1000 linhas aqui, ou 100 linhas, né? Começa a ficar desconfortável. Então, nós vamos usar uma estrutura de repetição para fazer isso. E o que eu vou fazer? Ó? Então, o while, enquanto a minha variável i for menor ou igual a 100, eu vou executar um comando. Eu vou imprimir aqui quem? A minha variável i, o valor da variável i. Tá? E aqui depois eu vou imprimir assim, ó, fim do algoritmo. Se eu faço isso daqui, eu tenho um problema sério, né? Que é um problema de loops infinitos. É quando o algoritmo não consegue ser finalizado porque ele fica preso aqui. Ó, a minha variável i vale 1. I é menor ou igual a 100? É menor. Então ele vai imprimir 1.
Vai imprimir o valor da variável i, que é 1. Aí ele vai vir para cá. I é menor ou igual a 100? É. Então ele imprime 1. Aí ele vai vir para cá. I é menor ou igual a 100? É. E ele vai ficar aqui eternamente, né? Por quê? Porque a variável i nunca muda. Nunca ela vai ser maior que 100. E a gente precisa que uma hora ela chegue a um valor maior que 100, porque quando isso acontecer, ele vai sair do laço, ele vai ficar repetindo. Sendo que na hora que ele passa a ser maior que 100, ele sai do laço e vem aqui e imprime fim do algoritmo e termina o programa, ok? Então, se eu executo isso daqui, provavelmente a minha aba aqui do browser vai travar, né? E ele vai ficar imprimindo 1. Então, nós vamos colocar um comando para que o valor dessa variável i mude, para que uma hora ela chegue no 100. Eu poderia fazer assim, ó, i é igual a 2. Isso funcionaria só para a primeira vez, né? Porque ele falaria assim, ó, i é igual a 1. Aí ele vai falar, i é menor ou igual a 100? É. Então ele imprime o valor de i, ele vai imprimir 1 aqui no meu console. Aí i vai passar a valer 2, ok? Aí ele vai perguntar, i é menor ou igual a 100? É, porque i vale 2, ele vai imprimir 2. E aí ele vai falar assim, i é igual a 2. E aí eu vou ficar preso de novo, porque a variável i vai ficar sempre presa no 2. Então isso aqui também não resolve. O que a gente quer é que i tenha um número. E aí a gente vai executar um comando para que seja adicionado 1 ao valor de i. Então se i vale 30, ele tem que passar a valer 31. Se i vale 55, ele tem que passar a valer 56. Se i vale 80, ele tem que passar a valer 81. Alguém tem alguma sugestão de qual comando eu resolveria esse tipo de problema? Ou seja, a cada iteração eu acrescentaria 1 ao valor de i? Alguém tem alguma ideia? I é igual a i mais 1. Perfeito, Thiago. Então, i é igual a i mais 1. Vamos ver se o Thiago está certo mesmo, senão vai travar o meu programa, minha aba aqui. Vamos lá, Thiago. Vou mandar executar aqui, né? Ó. Então, com poucas linhas de código aí, ó, o que ele fez? Ele imprimiu de 1 até 100. Ah, agora eu quero imprimir de 1 até o 200, né? Ó, eu vou mudar aqui, ó. Enquanto i for menor ou igual a 200, ele imprime. Tá? Notem que, basicamente, eu só mudei o meu critério de parada. Mas toda a estrutura que tem dentro do meu laço, eu não alterei nada. Se for até 1000, mesma coisa. Tá? Vai demorar um pouquinho mais para executar, mas ele vai executar. Tá bem? Tudo certo, pessoal? Ficou claro esse algoritmo aqui? Que ele está repetindo isso daqui enquanto i for menor ou igual a 1000, sendo que a cada iteração a gente aumenta o valor de i para que uma hora ele possa sair do laço. Uma hora isso aqui tem que ser falso. Quando isso daqui for falso, ele sai do laço. Por quê? Porque enquanto isso daqui for verdade, ele repete. Tranquilo? Ou nem tão tranquilo assim? Sim, legal? Então agora chegou a hora de vocês colocarem a mão na massa. Aí vocês vão fazer uma variação desse mesmo programa para imprimir os números, só que agora em ordem decrescente. Né? Então, por exemplo, vamos jogar 100 aqui mesmo. Né? Só que agora, em vez de imprimir do 1 ao 100, eu quero imprimir do 100 ao 1. Né? Sendo que eu não quero que ele apareça 0. Tá tudo bem? Como é que vocês fariam a variação desse programa? A Ana está falando que não está tão tranquilo assim, né? Ela chegou atrasada. Tudo bem, Ana? Boa noite. Não tinha visto ainda que você tinha chego. Bom, depois tem a gravação ali, né? Que vai ser disponibilizada. Você pode assistir a gravação. E claro, né? Sempre reforçando, no caso de alguma dúvida, coloque para a gente lá no Facebook, lá, para a gente tentar auxiliar, se mesmo assim ainda estiver difícil. Beleza? Beleza. Pessoal, então pode fazer a variação desse programa aí. Imprimir em ordem reversa isso daí, ok?
Começa do 100 e vai imprimindo até chegar no 1. Opa, a Erika já colocou aqui pra gente. Eu vou esperar um pouquinho, Erika, aí a gente já testa direto o seu algoritmo, tá? Érica, funcionou? Beleza. Mais alguém, pessoal? Thiago, ok? Deixa eu pegar o algoritmo da Erika aqui. Então vamos rodar aqui. Deixa eu minimizar aqui. Vou limpar. Rodando, né? Olha lá. Ela fez certinho. Funcionou. Né? O que ela tá. Olha que legal da programação, né? Olha o jeito que ela pensou. Ela falou assim: ó, enquanto o i for menor ou igual a 100, né? E maior que 1. Ou seja, mais ou menos ela pensou assim: ó, enquanto o i estiver entre 100 e 1. Certo? Funcionou certinho, né? Alguém tem uma outra sugestão de uma outra condição que eu poderia colocar aqui que funcionaria da mesma forma? Ah, poderia fazer assim, ó. Enquanto i for maior ou igual a 1. Enquanto i for maior ou igual a 1. Roda também. I maior ou igual a 1. Né? Ou, por exemplo, enquanto i for maior que 0. O resultado é o mesmo. Tudo bem? Então, só para vocês verem, né, que tem diversas formas de escrever para chegar no mesmo resultado. Tá bem? Bem tranquilo isso daí. Mas foi bacana o jeito que a Erika pensou. Vamos avançar aqui então. Ah, legal. A gente fez um programa aqui que a gente sabe exatamente quais são os números de passos que a gente tem que informar. Os números de passos que o algoritmo vai dar. Nesse caso, a gente sabe que ele vai
fazer 1000 voltas aqui, 1000 voltas, 100 voltas aqui, né? Ele vai fazer 100 iterações, tá? Mas estruturas de repetição também são muito úteis para a gente repetir determinados blocos, sendo que a gente não sabe exatamente quantas repetições a gente vai fazer. Por exemplo, lembra no programa anterior, onde a gente perguntou se o sexo era masculino ou feminino, e se não fosse, a gente já falava assim direto, sexo inválido e terminava o algoritmo? Seria mais amigável a gente desenvolver um programa que, enquanto o usuário não digitasse um sexo válido, a gente ficava perguntando sexo para ele. Logo, se ele digitasse, por exemplo, sexo igual a, por exemplo, ao invés da gente falar sexo inválido e termine o algoritmo, a gente falaria assim, ó, sexo inválido, digite o sexo novamente. E continuaria o algoritmo. E enquanto ele fosse digitando sexo inválido, a gente iria exibindo essa mensagem 100, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. A hora que, por fim, ele digitasse um sexo válido, a gente finalmente faria o cálculo e exibiria esse cálculo para o usuário. Então, o que muda é a condição aqui. Logo, vou pedir para vocês tentarem fazer um programa que o usuário vai informar vários números, sendo que o último número será zero. No final, a gente vai apresentar a soma destes números. Pense assim, ó, a gente exibe para o usuário, informe um número. O usuário coloca assim, 5, e dá um enter. Aí a gente fala assim, informe um número. Ele fala 3. A gente fala, informe um número. Ele fala 2. Tudo bem? Aí a gente fala, informe um número. Ele fala 0. Aí a gente vai mostrar a soma destes números. Então ele digitou 5 mais 3 mais 2. Então, 5 mais 3, 8, né? Mais 2 dá 10 o resultado. A cada iteração, a gente tem que fazer já o cálculo parcial, essa soma parcial. A gente vai calculando. Cada vez que ele digita um número, a gente calcula o total. Calcula o total. Até chegar a zero. Na hora que chega a zero, a gente para o programa e exibe o valor total dos números que foram informados. Né? Se ele quiser ficar digitando 1000 números aí, no final, quando ele digitar zero, a gente vai exibir a soma dos 1000 números. Né? Então, a cada volta, vocês têm que fazer o processamento parcial disso daí. Cria uma variável, por exemplo, chamada resultado. Cada vez que ele digita um número, vai guardando o resultado parcial nessa variável. Quando ele digitar zero, só exibe o valor que já está processado nessa variável. E aí, será que vocês conseguem fazer? Vamos tentar aí. Em caso de dúvidas, já vão colocando aqui que eu vou auxiliando e depois a gente resolve isso daqui. Tudo bem?
Oi, Ana, vi sua mensagem agora. Você ficou com dificuldade de entender o enunciado? Ou, assim, como escrever o código? Se for o enunciado, eu repito. Se não, se for o código, já vou resolver o programa e eu já vou explicando. Ah, o enunciado. Então, deixa eu explicar o enunciado aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, uma janela. Vamos supor que o programa vai pedir para que o usuário informe vários números, tá? Até que ele digite o número zero. Ou seja, o número zero seria uma condição para que esse algoritmo fosse finalizado, para que a gente exibisse o total. Então vamos supor que o programa fala assim, ó, informe um número. O cara vai lá e coloca assim, 7. Aí ele fala assim, informe um número. O cara vai lá e coloca 3. Informe um número 5. Informe um número 2. Informe um número 1. Informe um número 10, por exemplo. Aí informe um número 0. Na hora que ele dá o zero, a gente tem que parar de pedir para ele informar um número e agora exibir o valor total da soma dos números que foram informados. Então, 7 mais 3, 10, mais 5, 15, mais 2, 17, mais 1, 18, mais 10, 28. Aí a gente exibiria assim, ó, resultado final, 28. Ficou mais claro? Ajudou ou não? Beleza. Então, mais um tempinho para vocês fazerem aí. Daqui a pouco eu resolvo, tá? Ah, beleza, tchau. Vamos resolver, pessoal? O que vocês acham? Quer mais um tempinho? Alguém tá chegando lá? Eric, quer compartilhar a parte que você escreveu? Ah, não funcionou. Eu vou escrever aqui, Eric, você vai comparando aí, beleza? Vamos lá, então. O que a gente vai pedir para o usuário é para ele informar um número, correto? Então vamos lá. O comando para falar para ele pedir um número, para ele informar um número, seria o comando de input, não é isso? Então seria assim, ó. Num seria igual a input de informe um número, ok? Se isso é um número, eu quero converter isso para int, para inteiro. Vamos supor que é um número sem casas decimais. Né? Aqui tranquilo, né? Se eu executar isso daqui, vai falar para ele informar um número, vou colocar 10, beleza, ele não faz nada. Só que eu quero que ele repita esse comando, eu quero que o meu programa repita este comando até que o número informado seja zero. Então, eu não sei quantas vezes o meu usuário vai ficar informando um número, mas uma hora ele vai informar zero para parar o programa. Tá bem? Então, vou fazer assim, ó, enquanto número for diferente de 10, de zero, desculpa. Enquanto o número for diferente de zero, faça isso daqui. Vamos ver se funciona? Eu posso testar já assim para ver se o meu critério de parada, ou seja, para ver se a condição que eu estou colocando aqui para uma hora parar o algoritmo é válida ou não. Então, eu estou mandando executar. Ó.
tenho que inicializar, né? Ó, o que ele está falando aqui para mim? Ele está falando assim, ó, não tenho a mínima ideia do que é num. Num não está definido, ele não sabe o que é num. Então eu posso criar aqui, falar para ele que num é uma variável. Então num, por exemplo, é igual a zero. Só que se eu inicializo o valor dessa variável com zero, o que acontece? Ele vai chegar aqui e vai falar assim, ó, enquanto num for diferente de zero, repita esse comando. Mas número é diferente de zero? Não, não é. Número é igual a zero. Então o que ele vai fazer? Já vai sair daqui e iria, por exemplo, para o fim do algoritmo. Ó, se eu mando executar então, o que ele faz? Fim do algoritmo. Por quê? Num é igual a zero. Não é diferente de zero? Não, não é. Então, fim do algoritmo, ele nem repete. Então, logo, eu vou inicializar aqui com qualquer valor. Qualquer valor desde que seja diferente de zero. Só para forçar que a primeira vez ele entre aqui. Então, por exemplo, num é igual a menos 1. Tá? Olha como é que o meu programa vai se comportar agora. Vai falar assim, ó, informe um número. Estou conseguindo trazer essa janela para cá. Ele vai falar assim, informe um número. Eu vou falar assim, beleza, 5. Olha o talento aqui. Deixa eu já copiar isso aqui. 5. Aí ele fala, informe um número. Eu falo 3. Ele fala, informe um número. Eu falo 2. Informe um número. 999. Informe um número. 1000. E eu fico aqui escrevendo em vários números. Ele fica repetindo isso daí. Ó, enquanto o número for diferente de zero, ele fica imprimindo para mim. Se eu digitar 0 e der um Enter, aí ele vai para o fim do algoritmo. Tudo bem? Tá tão lento aqui para mim as coisas. Vocês estão me escutando certinho? Tá ok? Só para confirmar também. Sim? Beleza. O que eu preciso fazer aqui agora, né? A cada duas coisas. Primeiro, a cada iteração eu vou calculando o valor parcial. E depois, no final, eu mostro o valor total. Então, o que eu vou fazer assim? Ó, eu vou criar uma variável chamada total, que ela começa de zero. Ok? E lá no meu programa aqui, antes de eu exibir o fim do algoritmo, eu exibo assim, por exemplo, ó, valor soma total, que seria o meu total. Ok? Só que ainda eu não estou calculando qual que é o valor total. O que eu estou fazendo? Ó, 3, 2, 1, 0. Eu teria que me mostrar assim, soma total igual a 6. Que 3 mais 2 é igual a 5, mais 1 é igual a 6. Não é isso? Só que eu não estou somando. Então, qual que seria, pessoal, o comando que eu teria que colocar aqui? O que seria aqui, ó? Para a cada iteração eu calcular o valor parcial. É algo parecido com o que a gente fez no exercício anterior, né? Onde o valor de i era igual a i mais 1. E agora aqui? Ainda não, Thiago, quase. Soma mais 1. Perfeito. Boa. Érica matou. Então, soma é igual a soma mais 1. Ó, o usuário digitou 3. Total meu vale 0. Opa, esqueci. No caso de soma aqui, eu chamei de total, né? Então eu vou mudar aqui soma para total, tá? Total é igual a total mais 1. Seria a mesma coisa. Total vale 0. A pessoa aqui digitou 3, informou um número, 3. Total é igual a total mais 1. Então, total vale 0. 0 é igual a 0 mais 3, que a pessoa acabou de informar. Logo, o total passa a valer 3. Aí ele vem para cá. 3 é diferente de 0? Não, não é. Então, ele pede para o usuário informar um novo número. Aí a pessoa digita, por exemplo, 2. Aí ele vai falar assim, total, que antes valia 3, é igual a 3 mais 2.
Então, o total passa a valer 5. Aí ele vai vir aqui, ó, 2 é diferente de 0? Não, não é. Então, ele vai falar, informe um número. Aí a pessoa digita 1. Aí ele vai fazer total, que vale 5, é igual a 5 mais 1, vale 6. Vem para cá. Número, que é 1, é diferente de 0? Não, não é. Então, ele vai pedir, informe um número. A pessoa digita 0. Total, que vale 6, é igual a 6 mais 0. Número é diferente de 0? Não, não é. Número é igual a 0, é falso. Então, ele vem para cá, exibe a soma total e o fim do algoritmo. Porque só, mas não explico melhor essa parte. Então, Ana, porque assim, ó, a cada iteração, a cada volta que a gente dá no laço, a gente já calcula o resultado parcial. Então, total seria o valor total das somas até então, sendo que a cada vez que ele digita um número, total é igual a ele mesmo mais o número que foi informado. Então, se total já vale 10 e a pessoa digita 5, total tem que receber 10 mais 5. Total passa a valer 15. Na próxima vez, se a pessoa digitar 10, total vale 15. Então, total é igual a 15 mais 10. Total passa a valer 25. A cada volta, a gente está reprocessando isso daí. Ficou claro ou não? Mais ou menos. Então, vamos lá. Vamos supor aqui que a pessoa digite 10, por exemplo. Então, o meu total é igual ao total, que é 0, mais 10. Logo, total vale 10. Aí a pessoa digita 15. Aí a gente executa. Total é igual a total mais 15. Né? Se o total já vale 10, ó, então total é igual a 10 mais 15. Total passa a valer 25. Aí a gente pede um número. A pessoa digita, por exemplo, 30. A gente faz total é igual a total mais 30. Total vale 25, mais 30, total passa a valer 55. Sendo que a hora que a pessoa digitar 0, ainda a gente soma com 0, mas qualquer número mais 0 vai dar o número. Né? E aí no final, a gente já tem o valor total prontinho para exibir para a pessoa, sempre fazendo uma repetição no código, certo? Exatamente. Né? A cada repetição, a cada iteração, a gente executa o mesmo comando. Ó, toda iteração, toda vez que a gente digita, que o usuário digita um número, a gente já recalcula o total para que na hora que ele digite 0 a gente já tenha esse valor certinho. Tudo bem? Então isso daqui é o que a gente chama de acumulador, variável acumuladora. Quando a gente fez no algoritmo anterior i é igual a i mais 1, a gente tinha uma variável de incremento, uma variável incrementadora, um contador. Por quê? Uma das características de um contador é que a cada iteração o valor dele aumente em 1. Em 1. Aqui não, a cada iteração o nosso valor é acumulado, né? Ó, acumulado. Pensa na Mega Sena, né? Vamos pensar na Mega Sena, 200 milhões, né? A cada vez, a cada concurso que não saía um ganhador, né? O prêmio era acumulado. Então ele ia aumentando, né? Ia ser o prêmio do concurso atual mais o prêmio do concurso que ninguém ganhou, né? Por isso que chegou aí em 200 milhões, né? Eu quase ganhei, né? Mentira, tá fácil ganhar, né? 50 milhões, né? Em uma probabilidade de ganhar aquilo lá. Então, quem faz muito código, né? Geralmente nem joga em loteria, né? Na hora que interpreta esse número de 50 milhões, né? Mas alguém ganha, né? Então, impossível não é. Beleza, pessoal? Isso aqui? Beleza.
Então, esse mesmo programa que eu fiz, vocês vão alterar o exercício, tá? E vocês vão alterar o critério de parada, ou seja, quando o usuário informar um número negativo, aí vocês param. Não quando ele informar zero, mas quando ele informar um número negativo. E, além de mostrar a soma dos números, vocês vão mostrar também a quantidade de números lidos e a média aritmética. Então, ó, num caso onde a pessoa informe os números 10, 20, 30. Aí ele informa menos 5. Quer dizer, ele informou um número negativo, então ele quer parar. Logo, se ele quer parar, a gente tem que falar assim, ó, para ele. Soma total seria 60. O menos 5 não conta, que é só um critério de parada. Tudo bem? Total de números lidos seria 3. Né? E média aritmética seria 60 dividido por 3, daria 20. Ok? Vou deixar esse trechinho de código aqui, ó, na tela anterior, só para ficar aqui de exemplo para vocês. E aí, então, vocês vão tentar alterar esse programa aí para fazer isso. Ver se vocês conseguem. O que tem que alterar, pessoal? Critério de parada. Tudo bem? E aqui, além da gente fazer o cálculo da soma total, a cada iteração eu vou calculando a média. E a cada iteração eu vou calculando o total de números lidos. Tá bem? Vamos lá, então.
Voltando aqui. O Thiago colocou um programa dele aqui. Vamos ver o que ele fez. Ele criou uma variável chamada lidos para armazenar o total. Ele está contabilizando o critério da parada também. A forma que escrevi não está certa. Tá, o critério da parada. O que a gente vai ter que colocar, Thiago? Um if. Então a gente vai agora usar os conceitos dessa aula com os conceitos da aula anterior para resolver o problema. Ou seja, o último número informado a gente não deve levar em consideração, é só um critério de parada. Então vamos tentar resolver. Ana, estou lendo aqui os seus comentários, entendi, tá? Reforçando aí a palavra da sua charada, Ana. Qualquer coisa, coloque aí ajuda, né? Mas a gente aconselha assim a reassistir, né? E tentar resolver os exercícios, né? E fique à vontade para colocar as dúvidas aí no chat ou aqui, né? Para a gente tentar ajudar. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou repetir isso daqui. Vou tirar isso daqui, tá? Eu vou repetir enquanto o número for maior que zero, maior ou igual a zero. Porque quando o número for negativo, a gente quer sair do programa. Não, Ana, por gentileza, não fique preocupada com isso, tá? Assim, tenha dúvida, coloque aí e a gente resolve. Não tem dúvida boba, tá todo mundo aprendendo aqui, tá super tranquilo. Sinta-se em casa, tudo bem? Não fique com esse receio. Então, pessoal, só complementando aqui, o número é maior do que igual a zero. Enquanto o número for positivo, eu repito. A Érica falou, tudo bem, mas a gente já está começando com um número negativo. Logo, se eu fizer isso daqui, eu nem entro no laço. Ele já vai exibir para mim aqui o valor total e vai dar o fim do algoritmo. Muito boa observação, Érica, perfeito. Logo, agora eu tenho que alterar a minha estratégia. Eu tenho que começar com zero não. Enquanto o número for maior ou igual a zero. É com zero ou um número positivo, para que a primeira vez ele entre no laço. Muito boa observação. Tá? Só que agora, ao invés de eu exibir somente a soma total, eu quero exibir também quantos números foram lidos. Então eu vou colocar uma variável aqui, por exemplo, chamada números lidos, que começa de zero. E toda vez que eu ler um número, ou seja, toda vez que eu fazer um loop aqui no meu laço, eu incremento o valor dessa variável, ou seja, números lidos é igual a números lidos mais 1. Tudo bem? Se eu colocar aqui então agora print total de números lidos, e eu vou colocar aqui números lidos, eu tenho um probleminha ainda, que seria, ele estaria contabilizando aqui o meu número de critério de parada, o meu número negativo. O número negativo é só para eu sair do laço. Então, vamos lá. Se eu digitar, por exemplo, 3. Opa, qual que foi o erro aqui? Números lidos. Número lidos. Aqui está no plural. Aqui está no plural, aqui está no plural. Desculpa. Vamos lá. Se eu digitar 3, 2, 1, e agora eu vou digitar menos 5, por exemplo. O menos 5 é só para sair do laço. Eu não quero contabilizar esse valor. Então, total de números lidos seria um 3, tá? E aí ele fala assim, total de números lidos, 4. Então, aqui eu vou incrementar o valor dessa variável somente se o quê? O que seria a minha condição aqui?
se o número for maior que zero. Então, se o número for maior que zero, aí eu conto. Porque se o número for menor que zero, é só para o cara sair do laço, só para terminar o programa. Então, ele não vai considerar esse total de números lidos. Muito bom. Aí a gente tem que exibir também a média. Então, o total também, ó, eu quero calcular somente se o número for positivo. Ou seja, se o número for negativo, não considere o total. Por exemplo, ó, 3 mais 2 mais 1 menos 5 dá 4. Opa, dá 1. Né? Na verdade, eu não queria que o resultado da soma total fosse 1. 3 mais 2 dá 5, né? Mais 1 dá 6, menos 5 dá 1. Eu queria que a soma total fosse 3 mais 2 mais 1. 6. Não considerar o menos 5 aqui. Então, logo, aquela linha lá eu passei para cá. Ó. Só vai ser executado se o número for maior que zero. E agora fica fácil para a média, né, pessoal? Vou criar uma variável chamada média, que ela começa de zero. E aí, eu faço aqui, a cada iteração, faço média é igual a quem, pessoal? Média é igual a quem? Total dividido pelos números lidos. Perfeito, Thiago. Muito obrigado. Total dividido pelos números lidos. Logo no final, quando ele sair do programa, eu posso exibir a soma total, total de números lidos, e posso exibir média, seria minha variável média. Vamos ver se funciona. Vou limpar aqui, né? Vou mandar executar. Informe o número 3, informe o número 2, informe o número 1. Agora eu vou informar um número só para sair do laço. Então eu vou informar menos 100. Mas ele tem que considerar 3 números lidos, 3, 2 e 1. A soma tem que dar 6 e a média tem que ser 3 mais 2 dá 5, mais 1 dá 6, dividido por 3 dá 2. Essa seria a média. Vou mandar executar aqui. Perfeito. Ó. 6 a soma, 3 números lidos com média 2. Muito bom. Então, como é que o nosso algoritmo já foi ficando maior em relação à nossa primeira aula? Na nossa primeira aula, os comandos eram executados sempre sequencialmente, um embaixo do outro, conforme está esse bloco aqui. Aqui a gente aplicou os conceitos da segunda aula, da aula da semana anterior, estruturas de decisão. E aqui a gente está aplicando os conceitos da aula de hoje, estruturas de repetição. Tá? Então, você vai acumulando, né, conceitos aí para escrever algoritmos cada vez mais complexos. Né? Deixa eu ver, Thiago, que se eu colocar int de média, total de números lidos, dá erro. Como eu faço para gerar somente números inteiros? Tá. Aí a gente tem aqui, Thiago, a questão da divisão. Essa divisão aqui, no caso do Python, ela vai gerar sempre um número real. Sempre. Né? Se a gente quiser a divisão de inteiros, ou seja, para ela retornar um número inteiro, aí no Python, eu acho que é barra ao contrário. Não, barra ao contrário é em C. Deixa eu ver se é div. Não, também não é. Ele tem um outro operador aqui para ele retornar só a parte inteira da divisão. Então, se você dividir 5 dividido por 2, o resultado vai ser 2 e o resto vai ser 1. Ou seja, o resultado não vai ser 2,5. Vai ser 2, vai pegar só a parte inteira, que acho que é o que você quer. Tá? Mas em Python aqui, também não é barra ao contrário. Tem que ver como é que é a divisão de inteiros aqui no Python, cara. Eu vou ficar devendo essa. Eu já pesquiso e coloco lá no bloco, no chat para você, tá bem? Beleza. Aqui acho que não vai dar certo, que é o que você deve ter tentado fazer, né? Deve ter tentado ter feito, né? Vamos ver, informa o número 3, 2 e 1. Menos 5. Dá certo também, ó, ele converte, ele pega só a parte inteira.
Ele vai dividir, total dividido por números, né? E a parte inteira disso aqui ele vai armazenar na média. Ah, beleza. Mas também deve ter, tá? Alguma outro caractere aqui que aí você nem precisa converter, ele já vai trazer só o número inteiro. Eu sei que em algumas linguagens é barra ao contrário, em algumas linguagens você escreve div, mas no Python realmente eu não sei. Então fica desse jeito aí. Beleza. Pessoal, avançamos? Beleza. A gente também tem uma outra estrutura de repetição, que é quando a gente quer utilizar um for, ou seja, ela simplifica um pouco os comandos. Quando a gente sabe exatamente quantas iterações a gente quer fazer, a gente pode falar assim, ó, para, o for traduzindo seria para, né? Para aí, enquanto i estiver na faixa de até 10, executa um determinado comando. Tá bem? Como que seria isso? Mas o que isso facilitaria para a gente? Facilitaria que no while, por exemplo, ó, eu quero imprimir um número até que ele chegue no valor 10. Ok? Então, i igual a zero. Ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, enquanto for menor que 10, ele vai imprimir. E a gente viu que a cada iteração a gente tem que incrementar o valor de i para que a gente não entre em um laço infinito. Quando a gente usa o comando for, a gente não precisa fazer esse comando para incrementar o valor de i a cada iteração. O for automaticamente faz isso para a gente. Então, olhem nesse comando aqui. Ó. Vou colocar aqui. E eu estou falando assim, ó, variável i igual a zero. Enquanto i estiver na faixa de 10, até 10, ele imprime i. Opa, aqui não tem um int, pessoal. Desculpa desse int aí. Então, o que ele fez? Ó, ele imprimiu do 0 até o 9. Certo? Mas notem que eu não precisei fazer aquele comando i é igual a i mais 1. Porque o que acontece? Com o for, a cada iteração ele faz isso automático. Cada vez que ele repete, ele incrementa o valor de i em 1. Então eu economizo uma linha de código. Mas não é só por causa da economia, né, da preguiça de escrever uma linha de código. É porque geralmente pode acontecer de você simplesmente esquecer mesmo. Né? E aí seu programa ter um bug. Então, para evitar isso, o for faz isso automaticamente para a gente. Mas notem que o for aqui é para quando a gente sabe exatamente qual o número de passos que a gente vai dar. Né? Naquele caso dos números que o usuário tem que informar um número negativo para sair do laço, eu não sei quantos números ele quer informar. Então lá não daria para usar um for. Aqui eu sei, eu quero imprimir enquanto o número for menor que 10. Então eu uso um for. Então, a função do for, Ana, seria exatamente isso. Ela é igual ao while, ela serve para repetir um código ou um bloco de códigos. Aqui também, ela está repetindo um código ou um bloco de códigos. Só que no while, a cada iteração, eu preciso, num caso desse daqui, incrementar o valor da minha variável i, para que uma hora i chegue a 10 e ele saia do laço. No caso do for aqui, ó, esse comando de incrementar o valor da variável i, eu não preciso colocar, porque ele faz isso automático. Ó. Então, note que o algoritmo aqui ficou menor, não tem esse int aqui. Tá? Ficou com um comando a menos. Ficou claro ou não? Ok. Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Pedir para o usuário informar um número e em seguida vocês vão imprimir a tabuada deste número. Então, seria algo assim, ó. Tentem fazer aí. Pede para ele informar um número, por exemplo, 3. Ele informou 3. O que vocês vão imprimir na tela? 3 vezes... Pode imprimir só o resultado primeiro. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Isso aqui é a entrada do usuário. Ele vai informar que ele quer a tabuada do 3. Vocês vão imprimir isso daqui como resultado.
usando o for aí ou usando o while, no qual vocês se sentirem mais confortáveis. Tudo bem? Se ele imprimir do 5, se eles digitar 5, vocês vão imprimir a tabuada do 5. Vamos lá, pessoal. Nem bala. E aí, pessoal, alguém conseguiu? Tá entrando provavelmente você está entrando em um loop infinito aí, Érico. Será que é isso? E aí ele trava a aba, né? Não faz nada? Põe o código aí. Consegue colocar o código pra gente tentar ver qual que é o erro? Ah, senta. Deixa eu colocar o código. Vou resolvendo aqui, tá? Ó, então a gente vai pedir para o usuário informar um número, por exemplo. Então tem que colocar, né? Num é igual a int de input de qual o número, né? Aí, o que a gente vai fazer aqui? Vai fazer essa repetição, né? Enquanto i estiver na faixa de 10, no caso de, se você quiser imprimir até a tabuada até o 10, né? Aqui no caso 30, se ele informar 3, então eu coloco aqui quanto que estiver na faixa de 11, por exemplo. Eu imprimo quem? I. Quem que eu imprimo?
Quem que seria aqui, pessoal? I vezes 1. Ok? Cada vez o I vai aumentar em 1. E ele vai sempre multiplicar pelo número que a pessoa informou. Ó, número 3. Dei um Enter, olha lá, imprimiu a tabuada do 3. Ok? Pode, Eric, claro. Pegar o código da... Ah, a Erika fez até mais bonito do que eu aqui, porque além dela mostrar o resultado, ela está mostrando a conta que dá aquele resultado. Né? Foi bem mais caprichosa. Ela pediu para o usuário informar um número e está fazendo, enquanto estiver na faixa de até 11, né? Porque isso aqui é exclusivo, não é inclusivo. Ela está imprimindo, ela está calculando o total e está imprimindo 3 vezes I é igual ao total. Tá, Érica, o único probleminha aqui é que esse 3 aqui está fixo. Mas e se a tabuada não for do 3? 3 é um exemplo, né? Se eu digitar aqui, ó, 5 e der um Enter, olha o que ele está imprimindo. Né? Aí fica um pouquinho diferente do esperado. Né? Então aqui, em vez de eu deixar 3 fixo, o que eu colocaria? Num. Exato. Então aqui eu vou colocar assim, ó, num, vírgula, vezes, né? E é igual ao total. Agora, então, por exemplo, eu quero a tabuada do 8. Olha lá. Perfeito. Muito bom. Só para a gente terminar aqui, pessoal, tem mais algumas variações do comando for que a gente pode passar um segundo valor para ele. Então a gente pode especificar um limite inferior e um limite superior, desculpa, tá? Porque nesse caso aqui, né, a gente está supondo que ele começa sempre do zero, né? E eu posso colocar assim, ó, enquanto I estiver na faixa de, eu vou colocar aqui, vou deixar fixo, 1, por exemplo, é igual a 5, aquela tabuada do 5. Para o usuário não ter que digitar, eu vou deixar fixo aqui, tá? E aí eu vou falar assim, ó, enquanto esse range estiver na faixa entre 1 e 11, ele imprime. Vamos ver o que vai fazer acontecer. Olha lá, ele imprimiu do 0 ao 10, porque é essa faixa aqui, ó, do 0 ao 10. Se eu quiser, por exemplo, do 3 ao 8, estou especificando então agora que ele vai começar 5 vezes 3 é igual a 15, né? Até 5 vezes 7 é igual a 35. Limite inferior, limite superior. Ó, quando rodar, olha lá, certo? Lembrando sempre que aqui ó, não é inclusive, o 8 ele não vai chegar a fazer. Quando ele chega no 8 ele sai. Ficou claro isso aqui? A gente pode especificar dois valores? Legal, sim. E aí, a gente ainda tem um terceiro valor. Tá? Porque se a gente não passar esse terceiro valor, a cada iteração, I vai ser incrementado de 1 em 1. Certo? De 1 em 1. Se eu quiser, por exemplo, incrementar de 2 em 2, de 3 em 3, por exemplo, a Ana está falando se eu não poderia fazer um outro exemplo para clarificar. Claro, Ana. Vou fazer assim, ó, por exemplo. Vamos supor que eu queira só imprimir um número. Então esquece, de repente, isso daqui pode estar ajudando, tá complicando. Eu quero só imprimir um número enquanto ele for... enquanto ele não tiver chego a 10. Então, enquanto ele não tiver chego a 10, eu imprimo I. Ó, isso vai ficar mais claro para você. Logo, eu vou imprimir do 0 até o 9. Porque enquanto não for 10, né, para ir de 1 até o limite de 10, imprima I. Isso está claro, né? Que ele vai fazer isso aqui? Tá, beleza. Eu estou falando aqui que eu posso passar um segundo parâmetro que eu posso definir agora, que eu não quero que ele comece do 0. Eu quero que ele comece de 10 e vá até 20. Então aqui ele vai imprimir 10 até o 19. Limite inferior, limite superior.
Então, logo aqui, agora na hora que eu executo, estou indo do 10 até o 19. Não estou começando do zero mais. E aqui agora está clarando. Não muito. O que acontece? Ó? O valor inicial do i aqui vai ser 10. Tá vendo que ele começa do 10 aqui? Ó? Ele começa a imprimir do 10 agora, ele não começa mais do zero. Antes ele sempre começava a imprimir do zero. Estou passando um valor só. O que ele entende? Fica implícito para ele que ele tem que começar do zero até chegar ao 10. Então, como tem um valor só, ele sempre vai começar do zero. Quando eu passo dois números, o primeiro número é de qual valor ele deve começar. Então, ele não vai mais começar do zero, ele vai começar do 10, até chegar ao 20. Então, eu vou mandar rodar, ele está começando do 10 e foi até o 19, porque o 20 ele não pega. Se eu quiser o número 20, então eu coloco 21. Beleza, ok. E eu tenho um terceiro valor ainda, pessoal, que é a cada iteração aqui, ó, cada vez que ele executa esse laço, ele está incrementando de 1 em 1. Mas e se eu não quisesse, por exemplo, se eu quisesse imprimir somente os números pares? Então eu vou colocar um outro valor, ou seja, a cada iteração ele vai incrementar de 2 em 2. Então de 10 ele passa para 12, passa para 14, passa para 16 e por aí vai. Eu vou limpar aqui, ó. 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Se eu quero que ele incremente de 3 em 3, opa, aqui não, de 3 em 3. Então ele vai imprimir 10, 13, 16 e 19. Ó. Então tem a possibilidade opcional de colocar um terceiro valor aqui, que é o incremento. Beleza, Ana. Pessoal, Thiago, Eric, ficou claro também esse terceiro valor? Sim, beleza. Então, pessoal, o que eu vou passar aqui para vocês, né? Alguns exercícios eu vou ler com vocês aqui. E aí, para vocês resolverem, qualquer dúvida, vocês coloquem lá no. Opa, vocês coloquem lá no Facebook a dúvida. Ou se quiser colocar o código para falar assim, tipo assim, ó, tá correto isso daqui? Tá funcionando? Pode colocar também. Fiquem à vontade, mas o importante é tentarem praticar aí, tá? Então, o primeiro exercício para imprimir os 50 primeiros números pares. Algo bem parecido com o que está feito aqui. Que eram os 50 primeiros números pares. Dado o sexo e a idade dos alunos, tá? Imagine que na nossa classe aqui a gente quer calcular algumas coisas. Então, dado o sexo e a idade dos alunos, construa um algoritmo para verificar em cada classe, com 50 alunos, quantos são do sexo feminino, quantos são masculino e quantos alunos, independente do sexo, são maiores de idade. Tá? Então eu sei exatamente aqui quantas repetições eu tenho que fazer. São 50. Então eu posso usar o for ao invés do while. Mas se quiser usar o while, pode usar também. Então vocês vão pedir 50 vezes sexo, idade, sexo, idade, sexo, idade. Ao final vocês vão mostrar, ó, tem 30 homens, 20 mulheres e dos 50 alunos, 15 são maiores de idade, por exemplo. Okay? Claro que 50 vai ser um número muito alto para vocês testarem, né? Testa 50 vezes, aí dá errado, aí muda o algoritmo, aí testa mais 50 vezes. Então não tem problema, para vocês testarem, joga isso daqui para 5, faz o teste. Depois é 50, é 500, a única coisa que muda é o critério de parada. A lógica sua ali no meio vai ser exatamente o mesmo, tá? Então não tem problema. Depois, a gente tem um problema em matemática, né, chamado fatorial. Vocês vão pedir para o usuário informar um número. Então, ele vai informar, por exemplo, o número 4. Então, vocês vão calcular o fatorial de 4. Como se calcula o fatorial? Se ele digitar 4, vocês vão multiplicar esse número por ele mesmo, né, pelo número subsequente, até chegar no 1. Então, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24. Primeiro calcula 4 vezes 3, dá 12. 12 vezes 2 dá 24. 24 vezes 1 dá 24.
Ou seja, a cada iteração vocês têm que ir calculando isso também. Se fosse 5 fatorial, o usuário digita 5. Vocês vão calcular 5 vezes 4 é igual a 20. Então seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que seria 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20, né? 20 vezes 3 dá 60. Vezes 2 dá 120. Então o resultado aqui seria 120. Tudo bem? E depois, por fim, tem um desafio aí. Dado um país A com 5 milhões de habitantes e uma taxa de natalidade de 3% ao ano, e um país B com 7 milhões de habitantes, então tem mais habitantes que o país A, e uma taxa de natalidade de 2% ao ano, calcular e imprimir o tempo necessário, quantos anos serão necessários para que a população do país A ultrapasse a população do país B. Por quê? País B tem uma população maior, mas cresce a uma taxa anual menor. Então, uma hora A vai acabar alcançando B. Quanto tempo, quantos anos serão necessários para que o país A alcance a população do país B? Calculem isso daí usando uma estrutura de repetição. Fora isso, alguma dúvida para eu falar, antes de eu falar o que a gente vai aprender na próxima aula? Alguma dúvida em relação a esses enunciados? Se não tiver agora, pessoal, também, qualquer hora, coloquem lá, tá? Tranquilo? O enunciado pelo menos está tranquilo? De repente o código nem tanto, né? Mas o importante é que vocês entendam aí o que está sendo pedido para que possa resolver de forma adequada. Beleza, o enunciado deu para entender, né? Vamos ver o código agora, né, Thiago? Acho que vai dar certo também, vocês vão conseguir. Na próxima aula, então, nós vamos aprender sobre coleções. Ó. Até então, até agora, só para finalizar, né, a gente já está atrasado. Até então, as nossas variáveis agora, ela consegue armazenar um valor só, não é? Se eu faço assim, ó, i é igual a 0, e eu faço depois i é igual a 2, o que acontece com o valor antigo? O valor antigo eu perdi, ou seja, as minhas variáveis conseguem armazenar um valor só. Se eu falo que i é igual a 2, aquele valor 0 eu perdi, eu não alcanço nunca mais. Né? A gente tem algumas estruturas que chamadas de coleções, que é quando a gente consegue armazenar mais de um valor em uma variável. Por exemplo, posso criar uma coleção de estados, por exemplo, que vai ter, por exemplo, Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul, tá? Rio de Janeiro, ou seja, uma variável que armazena vários valores de uma vez só. Não é assim que se faz, tá? Só estou dando um exemplo. A forma correta de se escrever eu vou mostrar na próxima aula. Então é isso que a gente vai aprender, nós vamos tirar dúvidas, nós vamos corrigir o desafio, esse desafio da idade populacional aqui, né? E nós vamos bater um papo sobre como vocês podem continuar os estudos, quais seriam os caminhos e quais seriam os assuntos bacanas para vocês conseguirem continuar aí na parte de desenvolvimento de software. Ok? Mas vou rever a aula. Ah, sim, Ana, fica à vontade, tá? Super à vontade para colocar lá. E a gente tenta responder o mais rápido possível aí. Beleza? Alguma dúvida? Passou rápido, Érica? Que bom, passou rápido. Quer dizer que a gente tenta avaliar que foi interessante, né? Se ninguém tem mais alguma dúvida, então eu estou me despedindo de vocês, pessoal. Valeu, um grande abraço. A gente vai se falando lá no Facebook. Beleza? Deixo com a Ana agora. Ana, tá contigo. Alô, pessoal, Lucimar, super obrigada aí pela participação de todos. Muito legal assim, ver vocês praticando na hora, em tempo real, como a gente fala no mundo tech, né? Quem perdeu algum pedacinho da aula ou chegou um pouquinho depois, a gente está na área para ajudar lá pelo grupo de Facebook. Pode mandar código para a gente, que a gente ajuda. Tem muito aluno que faz isso, não se preocupem. Aproveitem, que esse é o tempo de vocês aí, a oportunidade de vocês gastarem bem esse tempo durante o curso para mandar dúvidas para a gente. Nenhuma dúvida
boba nem nada, a gente está sempre feliz de responder. Bom, super obrigada e obrigada, Samar. Boa noite a todos. Valeu, até mais.